Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui de volta em nossa terceira parte de nossa segunda aula de família cristã. Estamos aqui analisando a comunicação em continuação. E dentro de comunicação, vamos estar verificando o seguinte ponto: falemos primeiro com Deus. O crente deve manter uma vida ativa de oração e comunicação com Deus. Afinal, estamos falando de família cristã. Quando nossa vida espiritual está ativa, aprendemos a falar e ouvir de Deus. Deus é nossa fonte de recursos. Ele proveu no Monte Calvário a resposta às nossas necessidades. Quando somos justificados pela fé e alcançamos a paz com Deus, podemos receber seus recursos de graça para nossas relações pessoais. Pois é, dentro do contexto, a atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Na comunicação que nós devemos ter um com o outro, a prática de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é: fale com Deus primeiro. Recebemos de Deus a capacidade para amar, perdoar, compreender. A abundância de sua graça nos capacitará a amar como temos sido amados, perdoar como temos sido perdoados, aceitar o outro como temos sido aceitos, por pura graça de Deus. Por pura graça. Portanto, nosso êxito sempre começa em Deus, porque nele vivemos, nos movemos e somos. Dentro da comunicação, vamos estar analisando agora uma vida espiritual compartilhada. A Bíblia nos ensina que não devemos nos prender a julgos desiguais com os incrédulos. Ah, pastor, o que é agora essa parte aí do julgo desigual? Vamos lá, estão verificando aqui uma vida espiritual compartilhada. Um homem de Deus com uma mulher de Deus. Então, se não é um homem de Deus, se não é uma mulher de Deus, como que vai compartilhar uma vida espiritual? Não vai, certo? A Bíblia ensina, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele falou sobre a questão de um homem crente que tem uma mulher descrente e uma mulher crente que tem um homem descrente. O que o apóstolo Paulo ensina é que se você, sendo crente, consente em estar casado com a tal pessoa, tá tudo bem. Quem sabe alguma coisa vai acontecer, mas uma coisa que o apóstolo Paulo deixa certo é que a pessoa crente vai santificar os filhos, certo?
Então, o apóstolo Paulo, ele deixou isso aí bem compreendido dentro das decisões de uma esposa e de um esposo crente para com o cônjuge não crente. Vamos continuar aqui. Se os cônjuges compartilham a comunhão com Deus individualmente, segundo sua palavra, poderão compartilhar uma mesma linguagem e um mesmo espírito, que tornará mais fácil a comunicação entre si. Isto não significa que estamos no mesmo processo de amadurecimento. Não significa que com frequência são diferentes, mas partimos de um mesmo fundamento. Qual fundamento? Compartilhamos a mesma fé, essencial para uma boa comunicação. Somos seres tripartidos ou tricotômicos, espírito, alma e corpo. Portanto, precisamos nos comunicar em cada uma destas áreas de nosso ser. A fé está relacionada com a comunicação espiritual. As emoções, vontades e razão renovadas nos permitirão compartilhar um mesmo sentir em muitas coisas. E por último, o corpo, como membros entregues para servir à justiça, para a santificação, fará que compartilhemos o mesmo pensamento em muitas das coisas que faremos. Então, estamos verificando aí corpo, alma e espírito. Bem, outro ponto que nós temos aqui, diferentes tipos de comunicação. Já falamos da comunicação espiritual, que está relacionada com a nossa relação com Deus e com sua palavra, assim como as implicações que isso tem em nossa vida diária e familiar. Mas existem outros aspectos da comunicação muito importantes que devemos conhecer. Bem, o primeiro ponto dos diferentes tipos de comunicação: a comunicação verbal. As nossas palavras produzem vida ou morte. Podemos curar ou ferir com elas. E isso especialmente aos que estão mais próximos de nós. Geralmente, ocorre que a confiança nos leva a usar expressões impróprias que ferem a sensibilidade daqueles que amamos. Às vezes, se levanta um abismo de incomunicação entre o casal, que estando próximos um do outro, vivem muito distantes de uma verdadeira comunicação. A sociedade de consumo e da informação nos mantém tão ocupados,
que não nos sobra tempo para escutar os que estão mais perto de nós. É um paradoxo e um desequilíbrio que, apesar das redes sociais, dos celulares, dos iPods, da internet, do correio eletrônico, WhatsApp, vivamos vidas de extrema solidão. Às vezes, dedicamos mais tempo e atenção às mascotes que temos em casa, o gatinho, o cachorrinho, do que aos nossos semelhantes. Precisamos redescobrir a arte de escutar e falar. A Bíblia nos ensina que tudo tem seu tempo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. Tempo de calar e tempo de falar. Portanto, esse argumento tão moderno, não tenho tempo, é falso. Deus disse que tudo tem seu tempo. Devemos aproveitar bem o tempo, estabelecer prioridades, e uma delas é a comunicação familiar. Também nos diz que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Se pensarmos nos filhos, também é imprescindível que fiquemos com eles nos momentos quando nós, como pais, precisamos ouvi-los e dar-lhes uma palavra de alento para que sigam adiante em confiança. Então, estamos aqui verificando os tipos de comunicação, certo? Vamos dar uma pausa aqui nesse vídeo e vamos dar continuidade. Graça e paz em Jesus a todos. Amém.